E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje eu tô aqui nesse dia 20 de agosto de 2023 para conversar mais um pouquinho com vocês, né? Uma manhã aqui bem nublada, o sol tá aparecendo ali, né? E eu decidi falar sobre um assunto que me foi pedido já tem um tempo, né? Um amigo me pediu, me perguntou, né? Como fazer para controlar a libido? Porque nosso público aqui envolve muitos jovens, né? Então, quando você está na fase da juventude, claro que a libido está tudo vapor, né? Os hormônios. E aí realmente às vezes fica complicado, porque a natureza prepara essa armadilha para os jovens, né? Porque a gente veio para esse mundo aqui para procriar, né? Do ponto de vista físico, é só isso: procriar e morrer. Trabalhar pra caralho nesse meio tempo aí, né? Depois que se procria, você vai ter que cuidar da sua prole ou das suas proles. Isso é inferno na terra. Apesar da religião dizer que é presente de Deus um filho, apesar da religião dizer crescei-vos e multiplicai-vos, apesar da religião dizer que família é felicidade, isso é uma mentira, né? Assim como a religião é uma mentira, o que a religião diz também é uma mentira, na maioria das vezes. Mas, né, eu vou usar aqui até um aspecto da religião, vou usar aqui no caso um aspecto do budismo, que é uma religião que tem um lado filosófico, né, mais profundo, mais aprofundado do que o cristianismo. O cristianismo praticamente não tem filosofia nenhuma, né? É uma doutrina de obediência, é só isso. É uma doutrina sectária, né? Cujo modelo é Jesus e as pessoas seguem quase sem praticar nada daquilo ali, né? Seguem sem poder praticar, porque o cristianismo é impraticável. Para a maioria das pessoas é impraticável, né? Porque é uma loucura, né? É um devaneio. O cristianismo é algo que é impraticável, como eu falei, por ser uma doutrina muito radical. Sem base também na razão, né? Esse negócio de amar o inimigo, isso não tem sentido, né? O negócio de perdoar 70 vezes 7. Ora, a doutrina de uma pessoa fracassada, né? O cristianismo em si, né? Até o Papa falou isso, né? Que o Cristo fracassou ao ser crucificado. Esse Papa aí falou isso. Porque é uma realidade, né? É uma doutrina de sacrifício. É uma doutrina onde no final você sempre perde, né? Porque você vai estar sempre obedecendo os outros. Você vai estar sempre obedecendo e seguindo Jesus. Ou o Pai, né? Esse modelo, né? Então, antes de continuar, né, eu quero pedir aqui, é sempre bom, né? Porque nosso canal está crescendo, a gente precisa da ajuda de vocês. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal para dar mais vislumbre, né? Diante aí da plataforma, para que mais pessoas que pensam como nós, que têm um pensamento diferenciado, que têm uma visão filosófica existencialista da vida, tenham acesso a essas ideias, esse conhecimento que a gente passa aqui. Então, vou usar aqui um aspecto do budismo. O budismo trouxe muita coisa do hinduísmo, né? Porque o hinduísmo também tem uma profundidade filosófica em muitos aspectos, apesar de também ter uma parte doutrinária. É religião, né? Mas é uma religião que muitas das vezes é mais prática. Você consegue aplicar algumas coisas do budismo de maneira eficiente na sua vida, porque é simplesmente racional. Só isso. Né? Então, tem um aspecto no budismo que diz, né? Nós devemos ter compaixão por todas as coisas vivas, né? Animais, pessoas. Temos que ter esse sentimento de compaixão, né? Por quê? Porque vida é sofrimento. Então, se os seres orgânicos sofrem, nós devemos sempre nos preocupar em evitar, né, ao máximo o sofrimento de outros seres. Claro, evitar o nosso próprio sofrimento também. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque, como eu falei no início do vídeo, né, um amigo me pediu há um tempo atrás
para falar como controlar a libido. E isso tem tudo a ver, né? Compaixão. Quando você consegue olhar, eu acho que é um exercício, né? Tudo que a gente exercita, todo comportamento que a gente pratica, né? Todo ato que é estimulado, ele tende a virar um hábito mental. Você tende a mudar, né? Como é que se muda o comportamento? Mudando os hábitos, mudando as atitudes, mudando até mesmo a forma de pensar. Então, quando você começa a olhar o ser humano como ele realmente é, né? E aí você começa a ter compaixão pelo ser humano, porque você também sofre, você também é humano, você percebe que o seu objeto de desejo é digno de compaixão. Você percebe que o seu objeto de desejo, ao qual você quer fazer o uso, né? Você quer usar como um objeto, é digno de compaixão porque sofre. E aí você olha e você vê que a natureza quer que você procrie, claro, né? É a base a essência, né? do mundo orgânico é a procriação. Quanto sofrimento, né? Porque os animais, eles não têm como saírem fora desse padrão. Porque eles não pensam, então eles não têm como mudar o comportamento. Concorda? Só muda comportamento quem tem capacidade de pensar, de avaliar e reavaliar e ver se o comportamento que se está tendo é o ideal ou não. E aí você tem vários conceitos, né? Como eu falei, o conceito de ver que o outro sofre e de isso gerar uma empatia, uma compaixão. Isso tem tudo a ver com essa questão da libido, porque a libido, ela é sempre uma questão de posse, é o nosso aspecto mais animalesco. A mulher, coitada, sofre muito, né? Com a questão de gravidez indesejada a maioria das vezes, porque nesse país aqui a maioria é pobre, né? A maioria não tem condições, a maioria trabalha pra caramba, só vive praticamente para trabalhar, né? Como é que uma pessoa que só vive para trabalhar pode colocar um filho no mundo para ser arremessado, jogado numa creche, ser cuidado pelos outros? A maioria das famílias são assim, né? Botam o filho no mundo por capricho. Isso é muita falta de compaixão. Compaixão pela essa criança que vai nascer, não vai ter poder, né, ser cuidada da forma adequada, com todos os recursos de educação, de saúde, de bem-estar, né, de ter as coisas. E principalmente, né, já que você colocou no mundo, a gente aqui é um canal antinatalista, né? Nós somos totalmente aqui antinatalistas. Acho que esse mundo já está cheio de muita gente e as pessoas dizem, pô, esse pensamento de vocês, se todo mundo fosse antinatalista, não ia nascer mais ninguém, como é que ia ser, né? Mas o antinatalismo é uma postura individual, é uma postura para pessoas de mente mais desenvolvida, pessoas mais individualistas. Não precisa se preocupar, porque a massa, o gado, né, da população não vai parar de procriar. Então, nós que temos essa consciência, temos compaixão, né, por esse ser que poderia vir a nascer. Isso é algo próximo do amor. Isso é algo próximo do amor verdadeiro, da compaixão, porque compaixão tem a ver com essa questão do amor, da empatia, de não querer ver o outro sofrer. Esse amor que falam por aí, né, que é o amor de afetividade, o amor de querer para si, o amor de posse, é o amor do cristianismo. Querer sempre ter a posse sobre os outros. Querer ter a posse sobre filho, querer ter a posse sobre marido, sobre mulher, sobre amigo, sobre grupos. Você está sempre envolvido em posses, né? A religião, então, hoje em dia, virou um puro materialismo. Talvez sempre tenha sido, né? As pessoas estão sempre buscando o reino dos céus na terra, né? As pessoas querem paraíso igualzinho que está aqui. Com jardins, com Jesus sentado no trono, Deus do lado, os anjos, tudo muito físico, né? Tudo muito material, né? Com vestes brancas, né? Como se alguém vestido de vestes brancas tivesse alguma dignidade só porque está vestindo branco, né? Só porque está coberto de ouro, né? Quase sempre quem está vestido de branco, coberto de ouro, são os filhos da puta do mundo, né? São os enganadores, são os alienadores, são os controladores, são os que estão no poder, né? O ser humano tem essa tendência de idolatrar quem está no poder, como se poder fosse algo positivo.
Muito poder corrompe. Imagina um ser todo poderoso, seres que controlam a sua vida. São esses de vestes brancas e cobertos de ouro, né? Que é o metal mais nobre que a gente tem aqui nesse planeta. Então, associam, né? As pessoas sempre estão associando bondade, justiça, moral, coisas positivas com coisas materialistas. Então não tem nada a ver as vestes, não tem nada a ver o aspecto físico, sabe? Isso não diz quem você é. E essa Matrix aqui existe para te iludir mesmo, né? Então na questão sexual, que é a questão aqui que foi colocada, que foi questionada por um amigo há tempos atrás, como controlar a libido? Pratique a sua compaixão. Observe que o seu objeto de desejo sofre. E observe também, se observe, né, a si próprio. O que você quer dessa pessoa? O que você quer desse seu objeto? Que é uma pessoa, não é um objeto, mas para você é um objeto, sexual principalmente. Né? Isso se envolve com afetividade, isso não tem nada a ver com amor. Isso é se relacionar para conquistar. O que é conquistar? É pegar do outro alguma coisa. Isso quer conquistar, né? Claro, você pode conquistar um aprendizado também, né? Tem outras questões de conquistar. Mas, no geral, conquistar, do ponto de vista afetivo sexual, é conquistar para sexo. É levar o outro na lábia, né? É levar o outro para a alcova. Para o seu, né? Pro seu local ali, onde você vai usar e abusar da pessoa, né? Ainda que com consentimento. Mas a gente sabe muito bem que quando envolve instinto, ter consentimento ou não ter consentimento não faz tanta diferença, porque a pessoa está sendo teleguiada pelos seus instintos, sabe? Se a pessoa consente sexo, ela está consentindo porque ela também tem um instinto. Isso muitas das vezes não é opcional, é hormonal, né? A pessoa segue uma diretriz instintiva e com isso acaba sofrendo muito. Então essa questão sexual é uma questão complicada, porque é uma questão que tem que ser trabalhada para que você sofra menos, né? Com essa dependência, porque para sexo você está sempre dependendo do outro. Né? Então você vai estar sempre buscando conquistar o outro para abusar do outro. Não adianta vir com essa história de amor. Quando a questão é sexualidade, não existe amor. Existe afeição, né? No caso, existe uma emoção chamada instinto afetivo sexual. A afetividade para sexo. Tanto é que se você tirar sexo da relação, acaba. Né? A maioria das relações dos casamentos, se não tiver o sexo, o casamento acaba. Ou se torna uma relação praticamente fraternal. Né? As pessoas vivem como irmãos, vivem por conveniência, vivem pelos filhos, ou pela dificuldade de separação, por causa dos bens e tal. E aí, né, a questão aqui hoje é essa, né? Você tem que aprender como funciona o seu cérebro primitivo, a sua mente mais antiga, de animal, de bicho, de macaco, de primata, que só quer pegar para si. Isso é a fonte de todas as guerras, de toda a animosidade, de toda a falta de empatia, de toda a separação de grupos. Ah, esse é meu time, o seu não presta. Né? Esse é meu filho, o seu não presta. Essa é minha família, a sua não presta. Entende? Esse é o meu Deus, o seu não presta, né? Esse é o meu comportamento de massa, de gado, o seu não presta. Então, o ser humano é sempre tribal, né? Essa é a palavra. O ser humano é tribal. Se junta em grupos fechados que hostilizam outros grupos. E você tem que começar a observar que se você se acha diferente da outra pessoa, né? Porque se você quer conquistar o seu objeto de desejo, é óbvio que você não tem compaixão por essa pessoa. É óbvio que você vê essa pessoa como uma máquina e não como uma pessoa, né? Uma máquina de sexo. Então, por exemplo, eu como homem, né? Vou falar da minha parte, mas isso vale para qualquer gênero. Quando você olha uma mulher e você tem um pensamento fora da caixa, no caso, né? Fora do sistema límbico, fora do instinto da emoção, você olha com compaixão. Você olha, né? Hoje, né? Dá um exemplo, eu olho para uma mulher hoje, claro, que existe a atração sexual. Entretanto, quando você está iluminado na sua mente, né? Ou seja, o que é iluminado? Você consegue ver além das aparências. Então você olha um corpo, e hoje eu olho principalmente para o útero, né? Dá muita pena, dá realmente um sentimento de compaixão,
de ver para que foi feito o ser humano, né? Para que foi feita uma mulher, para ser abusada, para ser penetrada, com o único intuito da natureza de procriação. E aí tem toda sorte de abusos, né? Abusos emocionais, inclusive, abuso moral, todo esse relacionamento entre macho e fêmea, né? Entre homem e mulher, de qualquer gênero. Sempre vai ter essa questão de domínio de um sobre o outro, de quem é mais masculino por quem é mais feminino. Sempre tem essa questão de domínio. Ah, você é meu, é exclusividade sexual, é prisão e cativeiro. Quando você observa o que você está fazendo com as pessoas, quando você tem essa capacidade, você muda. Você tende a querer mudar esse comportamento. E aí, depois que você dá esse passo, depois que isso se torna uma prática na sua vida, de você observar as coisas como realmente são, observar que você está vendo uma mulher linda, maravilhosa, atraente, e que não passa de um animal que foi feito para sexo. E você fica com pena, você sente compaixão quando você olha dessa forma, né? Porque é uma criança grande, né? Está nas mãos do instinto. E se você for lá e conquistar, muito provavelmente, né? Se você for pelos caminhos certos, você vai conseguir o que você quer, o seu intuito de usar a pessoa como um objeto. E aí disso pode vir uma gravidez, pode vir doença, pode vir um monte de coisa, né? Muito sofrimento, muita dependência emocional. E é contra tudo isso que a gente fala aqui. Eu queria dar um exemplo, né? Dar um exemplo de um filme, Beleza Americana. É um filme antigo, né? Muito bom esse filme. Quem não assistiu, procure aí, né? É um filme antigo, deve ser fácil de achar aí para baixar ou assistir por streaming. Beleza Americana. Nesse filme, né? Tem um cara que ele tem uma filha, adolescente, e ele tem tesão na amiga da filha. E a amiga da filha meio que faz um jogo também com ele, né? Fica meio que seduzindo. E o cara pira, né? O cara fica numa fantasia. Tem uma cena, inclusive, que eu acho que é até a capa do filme, né? Que a menina tá assim numa banheira cheia de rosas vermelhas, né? Linda menina, a lourinha linda. E o cara tá doido de tesão, né? Pela menina. E a menina tem essa questão, é um coroa, né? Casado. Ela fica meio que dando em cima também do cara. A um certo dia, né? Ela aparece. Não lembro direito como é que é a cena, mas ela acho que tá sozinha com o cara, né? E o cara meio que dá um apoio a ela, não sei se ela brigou com o namorado, alguma coisa desse tipo. E ela, claro, né? Jogando também, né? Dá aquela de carente. E o cara vai, já com má intenção, né? Com intenção de socar a menina. Ele chega a levar ela pro quarto. E aí quando, né? Ele tá com ela no quarto, ele percebe que ela é virgem ainda. E que todo aquele jogo de sensualidade que ela fez, de querer seduzir o cara, de querer dar pro cara, era tudo uma fantasia da cabeça dela. Ele percebe isso, ele percebe que ela tá desconfortável na situação. E ele olha essa menina não como uma mulher, não como um objeto sexual, mas ele olha essa menina como a filha dele. Olha o olhar do cara. Antes ele via a menina como, né, uma adolescente, né, como um objeto de desejo, mas quando ele estava na cama com a menina, ele vê a fragilidade dela. Aí ele sente compaixão. E aí ele desiste, né? Ele fala, não, isso não tá certo. E a menina fica até agradecida a ele no final, né? Porque ia ser a primeira vez dela com um homem casado, desconfortável, só por causa do instinto. Então essa cena do filme é fantástica, né? O agradecimento que a menina tem por esse respeito que o cara demonstra, né? Então esse é o exemplo que eu estou dando, né? Às vezes a gente tem que mudar o nosso olhar sobre as pessoas. Se você conseguir olhar uma mulher que seria um objeto de desejo para você e que seria alguém que talvez você fosse se envolver e trazer muito problema para a tua vida, também para a vida da pessoa, como eu já falei, uma possível gravidez ou doenças, sei lá. Envolve muitas vezes até crime, né? As pessoas se relacionam, entram numa paranoia de paixão e aí a coisa não dá certo, uma das partes não aceita. A gente vê isso toda hora aí, crimes passionais, né? Quando você começa a olhar a pessoa de uma forma diferente, por exemplo, se você começar a olhar hoje, né, a pergunta, esse vídeo aqui, né, o que suscitou esse vídeo foi a questão, como controlar a libido. E aí, é o que eu falei, esse aspecto do budismo eu acho muito interessante. Ter compaixão por todas as coisas vivas. E aí, se você conseguir olhar, por exemplo, uma mulher como se fosse sua filha, você vai ver a pessoa como ela realmente é, frágil, né?
por mais que tenha toda aquela pompa, né? Beleza, roupas sensuais, atitude, por trás tem uma pessoa que está sofrendo, com certeza, porque quem está na vida, vida é sofrimento. E aí você começa a desenvolver essa compaixão. É um trabalho que você pode fazer, né? Porque o normal, né, é que o pai não tenha tesão pela filha, né? Não tem interesse sexual pela filha. Por quê? Porque criou desde pequena, porque viu a fragilidade, sabe? E isso é algo, essa questão de cuidar, né? Essa questão dessa afetividade, dessa coisa de bons pais que eu digo, né? Pessoas que eu acho que não existe bom pai, porque bom pai não bota filho no mundo. Quem ama filho não bota filho no mundo. Mas uma vez que, por ignorância, eu sei, ou por capricho, né? Porque a maioria dos pais quer ter filho por capricho, colocou no mundo, tem que tratar da melhor forma possível. E é o que eu tô falando. Então, pais não têm esse interesse. Pelo menos os pais que são normais, né? Não tem esse interesse sexual pelos filhos. E irmãos também, né? Pelo menos irmãos normais, eu tô falando de pessoas normais, né? Tem tudo, ser humano tem todo que é tipo de loucura, né? Todo tipo de coisa, todo tipo de perversão. Mas irmãos normais, por mais que a irmã seja linda, o irmão não vai ter interesse sexual. Por quê? Porque foi criado junto, muitas vezes ajudou a cuidar, né? E essa coisa de você ter compaixão, de você ver a fragilidade, de você ver o outro como realmente cria essa empatia, cria esse desapego. Isso é que é interessante para você tentar controlar a sua libido. Quando você se desapegar, quando você conseguir olhar as pessoas com compaixão, você não vai querer mais possuir pessoas, conquistar pessoas. Porque isso é de uma arrogância tremenda. Isso vem do instinto de animal, de macaco, de primata, o instinto de procriar, né? De subsistir a espécie. Isso não é pensado, isso é instintivo. Então eu queria falar hoje aqui um pouco sobre isso, da importância de você ter um outro olhar, de um olhar de maior compaixão, de maior empatia, de não olhar as pessoas como objeto, de olhar as pessoas como pessoas individuais, isoladas de você, separadas de você, né? E a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência de querer fazer simbiose, querer trazer o outro para dentro de si, né? Sexo, né? O que é sexo se não um entrar no outro? Né? Então as pessoas estão sempre tentando entrar nas outras, entrar na vida das outras, controlar a vida das outras, ter posse, ter pátrio poder. Quem quer ter filho quer ter pátrio poder, quer ter poderes absolutos sobre uma pessoa. Isso é desejo de transformar pessoas em objetos. Criança não é bonequinho, criança não é seu bonequinho, entende? Você não tem que ter filho por capricho, isso é vergonhoso. Mas a religião diz que isso é bonito, a sociedade diz que é bonito, que é presente de Deus, né? E a criança é que se foda, né? Que tá sempre... a maioria aí é pobre, desgraçado, trabalha pra caralho, né? E no final morre sem ter conquistado quase nada. Isso é muito triste, gente. Para se ter filho, teria que se ter uma condição muito boa, até mesmo social, econômica, do país, né? Se arremessar um filho num país desse aqui, onde é bunda lelê, onde é crime para tudo quanto é lado, onde a impunidade prevalece, onde a criminalidade toma conta das comunidades, né? É complicado isso aí. Então, mude esse seu olhar. Isso é uma dica aqui do canal. Mude esse seu olhar sobre as pessoas. E observe-se a si próprio, né? Estava escrito lá na antiguidade, no oráculo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. E não adianta nada você olhar só para fora, você tem que olhar para dentro também. Começar a ter um olhar diferenciado para fora, para as pessoas, e ver o que você quer dessas pessoas. Olhar para dentro, se autoavaliar, né? E pensar, o que eu estou fazendo, né? Sou só um predador igual a qualquer outro? Então o que adianta tudo que eu aprendi? O que adianta tudo que eu busco? Mais iluminação, mais liberdade, mais consciência, se eu continuo agindo como primata. Então, em algum momento você tem que começar a fazer essa reflexão. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Nos ajude a expandir esse trabalho para o maior número de pessoas. Fui.